Existe um detalhe pouco falado quando se trata da escolha feminina, e ele costuma confundir a maioria dos homens. Não é falta de esforço, não é azar, nem simplesmente aparência. Muitas vezes, o que define a escolha acontece em níveis silenciosos, emocionais e quase invisíveis, que raramente são explicados de forma direta. Desde cedo, homens aprendem a observar discursos, o que elas dizem que querem, o que a sociedade valoriza, o que parece lógico fazer. O problema é que a atração não nasce do discurso. Ela nasce da percepção. E percepção é construída por sinais sutis, atitudes consistentes e pela forma como um homem se posiciona diante da própria vida. É por isso que tantos homens corretos, dedicados e bem-intencionados não entendem porque não são escolhidos, enquanto outros, aparentemente menos preparados, despertam interesse imediato. Não se trata de um segredo místico, mas de padrões psicológicos profundamente humanos. Neste vídeo, você vai entender como as mulheres realmente escolhem o homem certo, não o idealizado, mas aquele que ativa segurança, respeito e desejo de forma natural. Vamos desmontar ilusões, ajustar expectativas e trazer clareza onde existe confusão. A proposta aqui não é ensinar manipulação, nem fórmulas prontas. É oferecer consciência. Porque quando você entende os critérios reais da escolha, deixa de correr atrás de aprovação e começa a construir presença. A ilusão do homem certo. Muitos homens crescem acreditando que existe um perfil claro do homem certo. Alguém responsável, trabalhador, educado, fiel e emocionalmente disponível. E embora tudo isso tenha valor, a ilusão começa quando se acredita que essas qualidades, por si só, garantem escolha e desejo. A verdade é que a decisão feminina não funciona como uma lista de requisitos. Ela não acontece no campo da lógica, mas da experiência emocional. Uma mulher pode reconhecer racionalmente que um homem é ideal e, ainda assim, não sentir conexão profunda. Isso não é contradição, é natureza humana. O problema dessa ilusão é que ela gera frustração silenciosa. O homem faz tudo certo, espera reciprocidade, e quando ela não vem, surge a sensação de injustiça. Mas relacionamentos não são sistemas de recompensa. Eles são encontros de estados emocionais. Além disso, a ideia do homem certo costuma vir carregada de comportamento adaptativo. Agradar demais, evitar conflito, moldar-se ao desejo alheio. E isso, ao invés de aproximar, dilui a identidade masculina. Entender que não existe um homem certo universal é libertador. Existem homens coerentes consigo mesmos, e mulheres em momentos específicos de vida. Quando essa ilusão cai, abre-se espaço para compreender o que realmente pesa na escolha. Algo que começa, inevitavelmente, pela sensação de segurança emocional que um homem transmite. A segurança emocional como base da escolha. Quando a ilusão do homem certo começa a cair, surge um critério mais profundo: a segurança emocional. Não aquela segurança superficial ligada a dinheiro ou status, mas a sensação interna de estabilidade que um homem transmite quando está presente. Mulheres percebem, mesmo sem conseguir explicar, se um homem reage com equilíbrio ou ansiedade. Se ele se perde diante de conflitos, se precisa de validação constante, ou se mantém firme quando algo foge do controle. Essa leitura acontece rápido, nos detalhes do comportamento, no tom de voz, na postura diante do inesperado. Segurança emocional não é frieza. É previsibilidade emocional. É saber que aquele homem não vai desmoronar diante de um problema simples, nem reagir com impulsividade quando contrariado. Isso cria confiança, e confiança é o solo onde a atração cresce. Por isso, muitos homens que parecem interessantes à primeira vista perdem espaço com o tempo. A ansiedade, o medo de perder, o excesso de explicações e justificativas vão minando essa sensação de segurança. Quando um homem está bem consigo mesmo, ele não tenta controlar a situação. Ele participa dela. Não força conexão, não pressiona respostas, não dramatiza silêncios. E essa tranquilidade comunica algo poderoso: aqui existe alguém inteiro. É a partir dessa base que outros fatores começam a importar. E é exatamente por isso que presença vale mais do que esforço. Um ponto essencial para entender o próximo capítulo. 3. Presença, não performance. Depois que a segurança emocional se estabelece, um outro erro comum fica evidente: a tentativa de performance.
Muitos homens acreditam que precisam impressionar, entreter ou provar valor o tempo todo. Mas, na prática, quanto mais esforço para performar, menor a presença real. Presença é estar inteiro no momento, sem ansiedade pelo resultado. É ouvir sem preparar resposta. É falar sem ensaiar efeito. Mulheres percebem rapidamente quando um homem está atuando para ser aceito, e isso quebra a conexão. A performance nasce do medo. Medo de não ser suficiente, de ser esquecido, de não marcar. Já a presença nasce da autossuficiência emocional. Um homem presente não tenta preencher o silêncio. Ele não se apressa para agradar. Ele permite que o espaço exista. É nesse espaço que a atração se aprofunda. Porque a mulher não se sente pressionada a reagir, corresponder ou decidir. Ela sente liberdade emocional. E liberdade, paradoxalmente, aumenta o interesse. Enquanto o homem performático busca validação externa, o homem presente oferece estabilidade interna. Ele não precisa se destacar, ele se sustenta. E isso muda completamente a dinâmica da escolha. Com o tempo, a presença constante comunica algo ainda mais forte: autonomia. E é justamente essa autonomia que diferencia homens que são momentaneamente interessantes daqueles que se tornam escolhas conscientes, como veremos a seguir. 4. O papel da autonomia masculina. Quando a presença substitui a performance, algo fica claro: o homem não vive em função da aprovação feminina. Ele tem uma vida que o sustenta, escolhas próprias e direção. E isso é autonomia. Autonomia não é distância emocional, nem frieza calculada. É independência interna. É não abandonar quem você é para caber no desejo de alguém. Mulheres sentem quando um homem tem um eixo próprio, e quando ele não tem. O homem sem autonomia gira em torno da relação. Ajusta agenda, opinião e comportamento para manter interesse. No curto prazo, isso pode parecer dedicação. No longo prazo, soa como carência. E carência enfraquece a atração. Já o homem autônomo compartilha a vida, mas não depende dela para se sentir inteiro. Ele escolhe estar, não precisa estar. Essa diferença muda completamente o valor percebido. Além disso, autonomia cria respeito. Um homem que sabe dizer não, que mantém limites e não negocia sua dignidade transmite força silenciosa. Ele não ameaça, não disputa, não implora. Ele se posiciona. É por isso que muitos homens bons são descartados sem explicação clara. Não falta caráter, falta eixo. Quando você entende isso, começa a perceber que a escolha feminina passa menos por quem você tenta ser, e mais por quem você sustenta emocionalmente. E essa leitura acontece antes mesmo de qualquer conversa profunda, através de sinais sutis que raramente são conscientes, o tema do próximo capítulo. 5. A leitura emocional que elas fazem sem perceber. Antes de qualquer escolha consciente, existe uma leitura silenciosa acontecendo. Mulheres captam estados emocionais com precisão, mesmo sem conseguir nomeá-los. Não é intuição mística, é percepção refinada de comportamento. Pequenos sinais revelam muito: a forma como você reage a um atraso, como lida com um não, como se posiciona quando algo sai do esperado. Essas microreações comunicam segurança ou instabilidade, autonomia ou carência. Um homem pode dizer as palavras certas, mas o corpo entrega o que a mente tenta esconder. Postura, ritmo de fala, contato visual e até o silêncio falam mais do que discursos bem ensaiados. E essa leitura acontece rápido. Quando há incongruência, discurso confiante com comportamento ansioso, a atração enfraquece. Não por julgamento, mas por incoerência. A mulher sente que algo não encaixa. Por isso, tentar agir como um homem confiante raramente funciona. A confiança não é encenada, é sentida. Ela vem de alinhamento interno, não de técnica externa. Essa leitura emocional é o que faz muitas escolhas parecerem irracionais aos olhos masculinos. Mas, do ponto de vista emocional, fazem total sentido. A mulher não escolhe o que parece melhor, escolhe o que parece mais seguro emocionalmente. E quando essa leitura encontra um homem que sabe se posicionar, inclusive em momentos de discordância, o respeito cresce. É aí que entram conflito e limites, e é disso que falaremos agora. 6.
Conflito, limites e respeito. Quando existe leitura emocional e autonomia, o conflito deixa de ser ameaça e passa a ser filtro. Muitos homens evitam qualquer discordância por medo de perder interesse. Mas essa postura, ao invés de proteger a conexão, enfraquece o respeito. O homem que nunca contraria, nunca ajusta, nunca coloca limites, comunica submissão emocional. Ele parece fácil de lidar, mas difícil de admirar. Respeito nasce quando há posicionamento claro, não quando tudo é aceito. Conflito saudável não é agressividade. É firmeza tranquila. É conseguir dizer isso não funciona para mim sem elevar a voz, sem se justificar excessivamente, sem tentar convencer. Esse tipo de postura mostra maturidade emocional. Mulheres testam limites, muitas vezes de forma inconsciente. Não para provocar, mas para sentir se existe consistência. Um homem que se desorganiza emocionalmente diante do conflito perde valor. Um homem que sustenta o próprio ponto, mesmo com risco de desagrado, ganha respeito. Agradar demais gera conforto, mas não profundidade. Já o posicionamento cria tensão saudável, e tensão é parte essencial da atração. É nesse ponto que muitos homens se perdem, tentando ser escolhidos a qualquer custo. E esse erro sutil muda completamente a dinâmica da relação. É sobre isso que o próximo capítulo vai tratar. 7. O erro de tentar ser escolhido. Depois que o conflito revela quem se posiciona e quem se adapta demais, surge o erro central, a tentativa constante de ser escolhido. Quando um homem entra nessa postura, ele entrega o próprio eixo sem perceber. Cada atitude passa a pedir aprovação. Cada silêncio vira ameaça. Cada resposta vira teste. Tentar ser escolhido é agir a partir da falta. É observar sinais o tempo todo, ajustar comportamento, medir palavras, antecipar reações. E essa vigilância emocional cria tensão interna, que é sentida do outro lado. Não como interesse, mas como pressão. A atração se enfraquece quando a dinâmica vira validação unilateral. O homem que espera ser escolhido coloca a mulher no centro da própria estabilidade emocional. E ninguém se sente confortável ocupando esse lugar por muito tempo. O oposto disso é simples, mas exige maturidade, escolher a si mesmo primeiro. Não como egoísmo, mas como integridade. Um homem inteiro não corre atrás de migalhas emocionais. Ele observa a reciprocidade. Se existe, permanece. Se não existe, se afasta sem drama. Essa postura muda tudo. Porque, quando o homem para de tentar convencer, a mulher finalmente consegue sentir. Não há cobrança invisível. Não há expectativa disfarçada. Há presença. E é exatamente quando a busca cessa que a clareza aparece, inclusive para entender que, muitas vezes, a escolha dela não tem relação direta com você. É isso que precisamos compreender no próximo capítulo. 8. Quando a escolha não é sobre você. Nem toda escolha feminina é reflexo do seu valor, da sua postura ou do que você ofereceu. Muitas decisões são feitas a partir de padrões antigos, feridas emocionais e do momento de vida que a mulher está atravessando. E entender isso evita um erro comum: personalizar tudo. Há mulheres que escolhem o que é familiar, não o que é saudável. Outras escolhem o que confirma crenças internas, mesmo que isso traga instabilidade. Isso não é consciência, é repetição. E não cabe ao homem tentar salvar, convencer ou corrigir esse processo. Quando você entende que a escolha dela também carrega limites emocionais dela, algo se reorganiza internamente. A rejeição deixa de ser um ataque ao ego e passa a ser apenas informação. Informação sobre compatibilidade, timing e maturidade emocional. O homem centrado não insiste onde não há espaço. Ele não tenta se encaixar em histórias que não são dele. Ele respeita o próprio valor sem precisar que o outro valide. Essa compreensão traz leveza. Você deixa de disputar atenção, de se comparar, de se diminuir. E, curiosamente, essa postura aumenta seu impacto nos ambientes em que circula. No fim, a escolha feminina não define quem você é. Ela apenas revela onde existe, ou não, encontro emocional. E é com essa clareza que conseguimos entender o tipo de homem que, sem esforço, acaba sendo escolhido. É isso que fecha tudo no próximo capítulo. 9.
o homem que elas escolhem sem saber explicar. Existe um tipo de homem que não tenta se destacar, não força conexão e não disputa atenção, e, ainda assim, é escolhido. Não porque seja perfeito, mas porque é coerente. Ele age, sente e se posiciona a partir do mesmo eixo interno. Esse homem transmite calma. Não a calma passiva, mas a estabilidade de quem sabe quem é e para onde vai. Ele não reage por impulso, não se justifica em excesso, não muda de forma para ser aceito. Sua presença é consistente. Mulheres nem sempre conseguem explicar por que se sentem atraídas por esse tipo de homem. E isso acontece porque a decisão não passa pelo discurso racional. Passa pela sensação de segurança, pelo respeito silencioso e pela liberdade emocional que ele oferece. Esse homem não promete, não projeta, não idealiza. Ele vive. E ao viver de forma alinhada, ele se torna uma referência emocional. Não prende, não pressiona, não implora. Ele convida. É por isso que, muitas vezes, ele é escolhido mesmo sem entender o motivo. Porque ele não tenta controlar o resultado. Ele sustenta a própria identidade independentemente da escolha. E quando você entende que esse perfil não é uma técnica, mas uma consequência de alinhamento interno, a jornada muda. O foco deixa de ser convencer mulheres e passa a ser construir presença, limites e direção. É assim que tudo se encaixa, e é com essa consciência que chegamos ao encerramento. Ao longo deste vídeo, ficou claro que a escolha feminina não acontece por listas de qualidades, promessas ou esforço exagerado. Ela nasce de critérios silenciosos, segurança emocional, presença, autonomia e coerência interna. Elementos que não se forçam, mas se constroem. Você viu que tentar ser o homem certo segundo padrões externos costuma afastar mais do que aproximar. Que a atração cresce quando o homem para de performar, deixa de buscar aprovação e passa a sustentar quem ele é, mesmo diante do risco de não ser escolhido. Também ficou evidente que nem toda escolha fala sobre você. Muitas decisões refletem o momento emocional da mulher, suas histórias e limites internos. Entender isso evita ressentimento e devolve lucidez. O ponto central não é aprender a manipular comportamentos femininos, mas desenvolver uma masculinidade estável, consciente e firme. Quando o homem encontra o próprio eixo, ele deixa de correr atrás de validação e começa a atrair respeito naturalmente. Se esse conteúdo fez sentido para você, reflita sobre sua postura, não com culpa, mas com responsabilidade. Ajustes verdadeiros começam de dentro para fora. Deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa clareza. Quanto mais homens entendem esses padrões, menos relações se constroem a partir de ilusão, e mais a partir de consciência. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.